E a nossa live de hoje vai ser Desvendando os Segredos dos Macarrons. O episódio de hoje é o segredo da macarronagem perfeita. Então sejam bem-vindas ao meu cantinho doce. É aqui que a gente cria e ensina tudo sobre macarrons. Nesse cantinho. Hoje você vai aprender a misturar a pasta de amêndoas ao merengue, fazendo aquela tão famosa macarronagem. Muita gente fala o que é macarronagem. Então é uma mistura de duas etapas do processo de receita dos macarrons. E hoje especificamente a gente vai falar sobre a macarronagem perfeita. Eu sou Daiana Dias, confeiteira desde 2010, mãe de 2 anjos, dona de casa, especialista em macarrons e produtora de conteúdo digital também. Então hoje a gente vai falar sobre a macarronagem perfeita sem segredos, que o que a gente quer é desvendar todos os segredos aqui, tá? E falar um pouquinho sobre o que é o processo de macarronagem. Esse processo de macarronagem, gente, é quando a gente mistura uma etapa do macarrão em outra etapa do macarrão. Para fazer o macarrão, nós temos 4 etapas. Uma etapa primeira é a mistura da farinha de amêndoas com açúcar impalpável, que a gente chama de tanto por tanto, que é a mistura de 2 ingredientes, né, na mesma quantidade. A segunda etapa é fazer uma pasta, né, uma pasta de farinha de amêndoas, fazer essa mistura. A terceira é o merengue. E a quarta etapa, não sendo a última etapa, ainda assim é fazer a macarronagem, que é a mistura do merengue e dessa pasta. Então hoje a gente vai fazer aqui e vamos se ocupar de prestar atenção no que é a macarronagem, porque é uma etapa muito importante do processo de receita dos macarrons. O merengue por si só, a gente vai acabar fazendo aqui também, para vocês verem, para eu conseguir ter o merengue, conseguir ter a pasta, e aí a gente focar em todos os detalhes da macarronagem. Eu vou falar para você aqui o porquê que você precisa aprender a fazer uma macarronagem perfeita. Quando a macarronagem ela não está correta, pode acontecer com os macarrons dele ficar com muito ar, porque a gente não tirou o ar correto no processo de mistura da macarronagem. Pode acontecer da gente tirar ar demais, fazendo com que essa massa fique muito líquida, e aí você tem aqueles macarrons esparramados. Pode acontecer também com que seu macarrão suba muito rápido, estoure, porque ele está com muito ar e ele acaba estourando. Pode acontecer da gente não fazer a mistura correta, em alguns lugares da massa ter mais ar, em outros lugares da massa ter menos ar, fazendo com que seu macarrão fique torto. De um lado ou do outro, que eles fiquem todos bagunçados. Rachem, estourem, esparramem, tortem. Tudo isso pode ser um problema na macarronagem. Então a importância de você fazer a macarronagem perfeita vai lhe tirar vários problemas que muitas vezes nem acontecem. Pode ser um mito de alguém que não conseguiu fazer, mas aí você vai ter a segurança de dizer, eu sei fazer a macarronagem, tirei o ar suficiente, estou com o meu macarrão aqui certinho, a minha receita está perfeita, balanceada com ingredientes, balanceada no modo de preparo, fiz a técnica correta, e aí no que depender de você ou de mim, que é a macarronagem, você vai aprender e vai fazer ela correta, sabendo o porquê você não deve fazer e o que não deve fazer, e o porquê você tem que fazer e o que você tem que fazer também. A gente não vai falar da receita toda, então eu já vou começar fazendo aqui um pouco da receita, vocês já vão ver, vão acabar, né, vendo um pouquinho da receita. E quando chegar no processo de macarronagem, eu vou parar, vou descer mais a câmera para vocês verem eu fazendo essa mistura. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vou até pedir que vocês salvem esse vídeo para que vocês consigam ficar vendo sempre essa técnica correta da mistura da macarronagem. Para quem faz macarrão, às vezes fica na internet olhando como a pessoa mistura, como ela usa a espátula, como ela passa por trás, qual o tipo de bowl que ela utiliza. Tudo isso é importante para a gente melhorar ou conseguir fazer os nossos macarrões. Então eu vou filmar aqui bem de pertinho a macarronagem. Você olha e eu vou estar falando como que você deve fazer e o que não deve fazer. E aí você vai poder, com esse vídeo salvo, lá no cantinho direito do seu vídeo, tem aquela bandeirolazinha, você pode salvar. E você pode ver várias vezes esse processo que eu vou fazer bem lento e calmo para vocês prestarem atenção.
E aí vocês vão poder ver. E quando for fazer o macarrão, você já vai ter aquele processo na sua mente, porque foi assim que eu aprendi. E aí você já vai conseguir fazer automático. E você vai ver como você vai se sentir muito mais segura para fazer a macarronagem. Se você fizer a macarronagem correta, se a sua receita estiver correta de ingredientes, se você fizer o merengue certinho, na temperatura certa, e você souber essa técnica que depende muito mais da confeiteira, de quem está fazendo a receita, que é a da macarronagem, o seu macarrão ele vai subir com perfeição, nem tanto nem tão pouco, ele não vai estourar porque ele não vai ficar cheio de ar, e ele não vai esparramar também porque ele não vai ficar líquido. E eu ainda no final da macarronagem vou te mostrar ainda o ponto de fita, que é o ponto correto de você parar a sua macarronagem e estar com o seu macarrão perfeito para fazer o gotejamento. Então aqui eu já tenho a minha calda, vou deixar ela chegar na minha temperatura certinha, tá? Aqui eu já tenho uma das etapas, que é a minha farinha de amêndoas, tá? Olha aqui, a farinha de amêndoas. Inclusive, eu vou pedir a você que qualquer outra dúvida que você tenha sobre macarrão, seja em qualquer etapa desse vídeo aqui, quando eu salvar esse vídeo, você pode botar embaixo, porque aí a gente pode marcar uma outra live. Eu posso fazer já a próxima live, que vai ser essa semana ainda, sobre o seu tema e a sua dúvida. Pode ser sobre a farinha de amêndoas, pode ser sobre a clara, pode ser sobre a temperatura, sobre o forno, sobre o tipo de batedeira, sobre o tapete. Qualquer dúvida que você tenha, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 dúvidas, não importam. Pode colocar no final desse vídeo, quando eu salvar esse vídeo. E aí a gente já vai pegando essas dúvidas suas e vamos fazendo outras lives para tirar todas as dúvidas, tá certo? Então aqui eu já tenho, ó, a farinha. Tenho aqui a minha clara. Com esses dois eu vou preparar a minha pasta. E com essa calda eu vou fazer o merengue. E com o merengue e com a pasta nós vamos fazer a parte de hoje, que é a macarronagem. Então, a macarronagem ela vai ser feita com o merengue e com a pasta de amêndoas. Nesse caso aqui de amêndoas, mas poderia ser pasta de amendoim, poderia ser pasta de castanha, poderia ser pasta de castanha do Pará. Ela é mais delicada de se fazer castanha do Pará, porque ela tem um pouco mais de óleo, mas dá para fazer também. Poderia ser um mix de oleaginosas, tudo isso dá para fazer os macarrões substituindo a farinha de amêndoas. Hoje aqui a gente vai fazer a macarronagem com a pasta de amêndoas e o merengue, tá? Eu quero mostrar para vocês sobre essa etapa. Quando vocês identificam que a macarronagem está perfeita, quando ela tem o brilho correto, quando ela tem a textura correta e quando ela tem o caimento correto. Nós vamos identificar que a macarronagem, ela está perfeita, está no ponto. Além de tudo, ela tem que estar toda uniforme, sem nenhum gruminho. Então, ela vai estar uniforme. Ela vai ter o brilho correto. Eu vou mostrar para vocês esse brilho aqui hoje. Ela vai ter o caimento correto. Vocês vão ver qual é o caimento em ponto de fita. E ela vai ter também a textura correta. Tudo isso depende da sua mãozinha para fazer a macarronagem. Enquanto eu chego aqui na temperatura correta, vou falar também sobre os utensílios ideais para você fazer uma macarronagem, porque hoje eu não quero nenhum segredo sobre a macarronagem, tá? Então, para fazer uma macarronagem perfeita, o ideal é que vocês utilizem um bol de inox ou um bol de vidro. Por que daí não pode ser um bol de plástico? Porque o plástico, ele às vezes retém gordura. E às vezes no calor, quando você coloca ali o merengue um pouquinho na temperatura um pouquinho mais elevada, ela libera essa gordura. Ou mesmo fora do calor, esse bol de plástico pode liberar sabor, gordura diferente, cheiro diferente que ele retém. Então, aquele que não libera nada e que não retém, que a gente consegue limpar, é o inox e o de vidro. Então, são os dois ideais e adequados para fazer a macarronagem. Outra coisa que vocês vão precisar é utilizar também uma espátula de silicone. E eu sempre digo que o ideal é que essa espátula ela seja toda por uma, não seja aquelas espátulas que tem divisões, porque elas também acabam acumulando líquido e sujidade na espátula e na hora de limpar é mais difícil. Então sempre as minhas espátulas elas são, ó, todas por uma e elas são de silicone, tá certo? Deixa eu diminuir um pouco mais a temperatura, ver se a minha calda está
na temperatura correta. E agora vocês vão ficar um pouco em silêncio, porque eu vou colocar a batedeira para ligar ali. E aí vocês vão conseguir me ouvir. Então a gente vai ter aí 2 minutinhos de silêncio, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu sei que durante esse processo vocês podem estar tendo outros tipos de dúvidas sobre o corante, sobre a batedeira, sobre a pasta de amendoim até eu chegar até aqui. Então é o que eu disse pra vocês. Coloquem no final do vídeo que a gente escolhe a próxima live pra tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Mas o que eu quero mostrar é que a macarronagem, ela começa aqui. Isso aqui é o processo de macarronagem. É o que eu vou fazer agora, misturando o meu merengue com a minha pasta de amêndoas. Tá? Esse processo aqui é o que eu vou fazer. E para isso eu preciso do meu bowl e da minha colher de silicone. Essa colher não pode ser de madeira, essa colher não pode ser de polietileno, porque eu preciso chegar em toda a lateral, então ela tem que ser flexível e eu preciso raspar todo o meu
bowl, seja de vidro ou seja minha vasilha de vidro ou de inox. Então, como eu preciso raspar toda a lateral, toda a profundidade dele, eu preciso que ela seja flexível e maleável. E preciso também que ela seja uniforme, para que eu não tenha aí alguns lugares sem tocar, para que eu não tenha aí líquido ou tipo de farinha saindo da minha espátula. Então é importante isso, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? O meu merengue da forma correta, eu vou pegar metade dele e vou colocar aqui para fazer essa primeira mistura. Essa primeira mistura é onde eu vou uniformizar todos os ingredientes. Então, é o que eu quero mais uniformizar. Porém, eu não posso uniformizar tirando muito ar. Eu ainda aqui quero preservar uma quantidade de ar suficiente para minha massa. Mas agora, o importante dessa massa é deixar tudo uniforme, tá bom? Então, eu venho aqui já, ó, raspando. Como eu disse para vocês, eu vou diminuir aqui, tá? Então, eu já venho raspando do fundo e, ao mesmo tempo, apertando um pouquinho. Ó, raspei tudo e, ó, raspei tudo. Tá vendo que fica tudo bem limpinho no meu bowl? E aí, eu venho aqui, ó, e uniformizo o máximo possível. Se eu fizesse isso aqui com uma colher de pau, que a gente já não usa dentro da confeitaria, ou se eu fizesse isso com uma colher de polietileno, que pode ser usada, porém ela não ia ter a eficácia, ter o resultado que eu quero, ó. Tudo bem misturado. Você vê que eu chego até o fundo, ó. Tá dando pra ver aí bem claro. E eu, ó, novamente misturo tudo. Chegando lá no fundo e eu, ó. Essa parte da macarronagem eu gosto de fazer com a parte de fora, de costas da minha colher. Porque eu consigo atingir melhor o resultado. Ó. E depois, quando eu vejo que já não tenho... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não tem mais nenhum gruminho, tá todo uniforme, tá todo firmezinho, tá vendo? Deixa eu pegar aqui só. Ver se eu consigo fazer esse print aqui dessa tela. E, né, gente, quase que eu perco a live. Mas deixa eu fazer o print aqui da tela, certo? Pronto, perfeito. E aí, aqui eu vou fazer o quê? Vou misturar o restante do meu merengue. Ó. Raspando tudo. E mantendo aqui, ó. Agora eu não tenho mais que misturar muito os ingredientes, que eles já estão misturados. Então agora eu tenho que fazer a mistura do restante do merengue com o restante da massa, preservando o máximo que eu puder do ar da minha massa. Eu só vou tirar o ar até o ponto que eu quero, que é o ponto de fita, que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui eu já, ó, envolvo de baixo pra cima, pego todo o fundo do bowl. Vou levantar aqui, ó. Já está em ponto de fita, mas eu quero que caia um pouco melhor. Então, aqui, ó. Vou tirar um pouquinho do ar. Volto de novo.
Dá pra ver o ponto de fita, que é o que eu quero, ó. É um ponto que ele cai, mas não cai em blocos. Ele cai todo por um. Você vê que ele não se dividiu ainda, tá vendo? Então, esse ponto aqui é o ponto que eu quero, ó. Ó a queda. Isso aqui é a coisa mais linda da gente ver os macarrons, tá? Então, aqui eu tenho o ar que eu quero da minha massa suficiente. Nem tanto, nem tão pouco. Se eu deixo muito ar, ele estoura. Se eu tiro muito mais aqui, misturo muito, ele esparrama. Então, essa macarronagem, esse movimento, gente, quando a gente salvar essa live, vai lá de novo naquele envelopezinho lá, salva esse processo e fica assistindo para vocês verem. Colocar a massa aqui para fazer o gotejamento. No próprio gotejamento, vocês já veem se a macarronagem está correta ou não. Por quê? Você já consegue ver se tem ar na hora que você está gotejando. Você já consegue ver o caimento da massa no saco na hora que você está gotejando, se ele está escorrendo muito rápido ou se ele está demorando, ficando com aquelas pontinhas, tá? A gente está em processo de mudança aqui do ateliê de algumas coisas e tem muita coisa em caixa. E aí meu saco de confeitar grande também tá em caixa, a gente não conseguiu pra fazer essa live. Então eu tô com esse saco pequenininho, tendo que encher ele várias vezes, que na verdade pra fazer isso aqui vocês têm que fazer no saco maior, tá? Porque em uma vez só você já consegue preencher ele aí. Então aqui, ó, no próprio gotejamento eu já consigo ver esses meus macarrons, eles estão ficando com uma pontinha. Então se ele tá com aquela pontinha é porque ele não foi feita a macarronagem correta. A gente não misturou a ponto dele ficar em ponto de fita, que é o ponto que a gente goteja e ele já se arruma na assadeira. Então quando a gente faz a macarronagem correta e a gente espera ele chegar no ponto correto, a gente tem aí um ponto de quando a gente gotejar na assadeira, ele já ficar no ponto certo, não fica com aqueles pitombos em cima, certo?
Então já tá perfeitinho aqui, ó. E de modo que se a gente faz a macarronagem, passa do ponto, demora muito e passa do ponto de fita, quando você começa a gotejar, ele já começa a se esparramar aqui mesmo, já fica muito líquido. E aí você tem dificuldade pra ter um macarrão lisinho. Se por acaso ficar alguma bolinha de ar, que também acontece, mas não é um erro da macarronagem, são pouquinhas, você não pode ficar com muitas bolhas de ar. Mas uma ou outra bolinha você vem com um palitinho e fura. Que é uma terapia, delicioso também isso, tá? Eu adoro fazer isso. Se você faz a macarronagem na primeira etapa, que você pega a primeira metade do merengue, mistura na pasta, né? Quando tem ali a pasta e o merengue. Eu pego a primeira parte do merengue e misturo na pasta. Se eu não misturar da forma correta, não fizer a macarronagem correta, eu vou ter aqui também pedaços de açúcar, pedaços de farinha sem estar dissolvido. Eu não vou ter uma massa uniforme. Lembra que eu falei que na primeira etapa da macarronagem eu quero transformar a minha massa mais uniforme possível os ingredientes. Então aqui eu não encontro pedaços de ingredientes, ele vai estar todo uniforme. E na segunda etapa eu vou fazer a mistura até atingir o ponto correto de ar na minha massa. Nem tirando tanto, para que ela não fique líquida, e nem tirando tão pouco, para que ela não fique com muito ar e não estoure os macarrons, tá bom? Então, tirei aqui já. Essa foi a última. Essa bandeja, ela tem um pouquinho mais de ar do que a primeira e a segunda bandeja. A primeira bandeja que eu gotejei, eu coloquei a massa toda por uma. Na segunda, eu completei a minha manga de confeitar. Significa que ali já tinha um pouquinho de ar quando eu abri a manga e fechei. Então, eu já tenho um pouquinho mais de ar nessa segunda bandeja. Quando eu botei na terceira, já estava toda amassadinha a minha manga de confeitar. Então, eu abri novamente e coloquei mais um pouco da massa do macarrão. E aí eu já tinha mais ar. Então, na terceira bandeja eu tenho um pouquinho mais de ar. Por esse motivo que a gente tem que ter uma manga grande, o ideal é que seja uma manga maior, que você encha de uma vez só e já faça o gotejamento, tá certo? Para que você manuseie o mínimo possível. E até na própria manga você pode tirar já um pouquinho desse ar. Prontinho, né? Mostrar sobre o processo de macarronagem. Espero que vocês tenham aprendido. Assim que eu salvar a live, pode salvar aqui também esse vídeo. Assiste várias vezes. Se quiser, você compartilha também. E executa essa macarronagem até chegar nesse ponto de fita nos seus macarrons. Se você souber fazer já macarrão. Se não souber, fica aqui comigo. Assiste os próximos vídeos. Me acompanha nas próximas lives. E você ainda pode ativar as notificações. Então, lá em cima do seu celular, tem um sininho que você pode ativar as notificações para acompanhar todos os meus stories, todos os meus feeds, todos os meus reels e todos os meus vídeos. São 4 tipos de notificações. Tem um sininho lá em cima, quando você entrar no meu Instagram, né, vai ter um sininho em cima do seu celular, na sua tela. Quando você entrar na minha página. E aí, quando você entrar, tocar nesse sininho, vai ter 4 opções, que é o reels, o feed, os stories e os vídeos. Ativa os 4 e tudo que eu fizer aqui você vai acompanhar, tá certo? Grande beijo, até a próxima.